Olá, nono ano. Tudo bem, pessoal? Saudade de vocês, viu? Tô aqui na serra, quarentenado aqui, isolado, protegendo a minha família. Espero que vocês aí também, tá certo? Vocês têm um conhecimento que vocês adquiriram na escola, com as nossas conversas, que vocês estão tendo acesso aí na internet, que vai ajudar muito vocês a proteger a família de vocês, tá certo? É muito importante que vocês façam isso. Pessoal, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre uma revisão, na verdade, que nós vamos fazer, tá certo? Vamos conversar um pouco sobre genética, tá certo? Vamos relembrar um pouco de Mendel. Quem é que lembra de Mendel? Mendel foi aquele monge, não foi? Que trabalhou com reprodução e estudo de herança genética. Em que tipo de organismo? Foi em ervilhas, tá certo? Então Mendel trabalhou com ervilhas e ele descobriu muitas coisas interessantes relacionadas à herança genética. Então vamos conhecer um pouquinho de como foi esse trabalho. Professor, por que Mendel escolheu ervilhas para trabalhar? Pessoal, Mendel escolheu ervilhas porque ele era monge, então não era interessante, eles não recomendavam que monges trabalhassem com reprodução de animais, tá certo? Então isso aí levou Mendel a trabalhar com ervilhas, tá? As ervilhas elas são muito facilmente cultivadas, você consegue ter várias gerações, ela vive pouco, chega à idade adulta e aí ela morre. Não demora muito tempo para isso acontecer, você tem várias gerações em um curto período de tempo. E aí ele começou a trabalhar com o estudo das características de como elas eram passadas, né? E aí ele viu que quando ele cruzava uma ervilha, por exemplo, amarela, com ervilha amarela, certo? E sempre os descendentes eram amarelos, ele considerava esses aí como uma linhagem pura. Ele fazia autopolinização de uma planta pura, tá? Ele pegava o pólen da própria planta e polinizava na parte feminina da planta. E aí ele conseguia ter sementes daquela planta pura, né? Quando ele pegava uma planta que ele considerava pura, tá certo? De uma cor amarela e cruzava, por exemplo, com uma planta que tinha uma ervilha de uma cor verde, ele percebia que a primeira geração, que ele chamou de F1, é muito importante vocês estarem se familiarizando com essa nomenclatura, tá bom? A primeira geração ela é conhecida como F1. E aí ele percebeu que todos da primeira geração herdavam apenas uma cor. Todos nasciam, por exemplo, amarelos. E aí ele chamou, tá certo? Então, devido a essa característica, ele chamou o amarelo de dominante. E aí ele cruzou entre si esse F1, tá certo? Que todos nasceram amarelos, ele cruzou entre si. E ele percebeu que a segunda geração, o que ele chamou de F2, tá certo? No F2 nasciam algumas ervilhas verdes. E ele viu que essa porcentagem era de média 25%. E aí ele começou a testar e a entender como é que isso acontecia com outras características. E ele foi vendo que para outras características, por exemplo, como a ervilha ser rugosa, como o tipo de flor, como o formato da vagem, essa regra também se permanecia, tá certo? Essa regra ela é conhecida como a primeira lei de Mendel, tá certo, pessoal? Então é só para a gente ter uma noção de como isso acontece na ervilha. Professor, acontece na ervilha, Mendel estudou na ervilha. É exatamente a mesma coisa que acontece com a gente, com os animais, com os outros vegetais, professor? Exatamente, tá, turma? A gente, querendo ou não, é aparentado e apesar dos seres humanos serem bem distantes das plantas, mas também nessa questão genética, nós temos essa semelhança, tá certo? E isso daí pode ser visto, tá certo? Como no próprio ser humano. Por exemplo, eu vou falar para vocês, o albinismo, tá certo? O albinismo, ele funciona mais ou menos assim. Se você tem um pai que não é albino, uma mãe que não é albina, me diga uma coisa, você teria a possibilidade de nascer albino? O que você entende de genética, de albinismo? Pense, seu pai não é albino, sua mãe não é albina, você vai nascer albino? Então deixa eu fazer outra pergunta para ajudar vocês. Todos os albinos são filhos de albinos? Não. Né? Ou era só não namorar albino com albino? Não sei. To- Todos os albinos são filhos de albinos? Não, não são.
né? Então, como é que acontece? É parecido com a ervilha, tá certo? O albinismo, vamos pensar que ele é um genezinho que ele pode ser herdado do pai ou da mãe, que ele vai ser o genezinho A, Azinho, um A pequenininho. E a gente vai ter um A grande que vai ser para característica normal, tá? De não albino. E aí o que é que acontece? Você só aparece a característica de albino no indivíduo que herdar do pai e da mãe esse azinho. Então, para o indivíduo nascer albino, obrigatoriamente o pai, se ele não for albino, é heterozigoto, tá? Ele tem um gene de albinismo e o de não albinismo que é dominante, por isso ele não apresenta a característica de albino, tá certo? E a mãe também é heterozigota, tá certo? O heterozigota é o quê? É que tem esses alelos diferentes, tá bom? Então a mãe vai ser representada por azão, azinho, o pai vai ser azão, azinho, obrigatoriamente, porque você só nasce albino se você for azinho, azinho. E se vocês analisarem as probabilidades desse azão-azinho com azão-azinho, ele vai formar um indivíduo com dois genes. Ele vai ter 25% de chance de nascer azinho-azinho, tá certo? Agora, se eu tenho um macho albino e uma fêmea albina, eles vão nascer como? Eles vão nascer, vocês sabem, obrigatoriamente albinos. A não ser que aconteça algum tipo de mutação, alguma coisa fora do padrão, mas vão nascer os filhotes todos albinos. É assim que as pessoas conseguem ter um padrão, uma linhagem genética pura, tá certo? É tendo o macho e a fêmea homozigotos. Então, se eu tenho, por exemplo, um albino, eu tenho um homozigoto, tá certo? Uma característica que era conhecida como Mendel e hoje em dia pelos criadores como linhagem pura, tá? Então, se eu cruzo um albino com um albino, todos os filhotes vão nascer albinos, tá certo? Porque eles só vão ter o azinho para doar. Eles não têm azão, porque o albinismo só aparece se for homozigoto. Esse tipo de característica, que só aparece assim, é conhecido como gene recessivo, tá certo? A característica que aparece no heterozigoto e se manifesta nele, no pai, por exemplo, desse albino que era normal, na mãe que era normal, tá certo? Ela é conhecida como dominante. E falando em animais albinos e características assim, eu trouxe hoje para vocês conhecerem aqui, olha só quem? Uma cobra albina. Olha só que legal. Essas características de albinismo nas pessoas, nos animais, na natureza também, ela é prejudicial, tá certo? Um animal como esse albino chamaria muito mais atenção, tá? Do que se ele não fosse albino e ele teria cores que camuflariam ele e assim ele não conseguiria sobreviver com tanta facilidade. Imagina só, já acharam um jacaré albino, um jacaré todo branco. Vai virar, tá? Então o albinismo, ele é uma característica, tá certo? Recessiva. Ele precisa então ser herdado do macho e da fêmea, tá? No ser humano existem outras coisas que podem ser consideradas assim, como o albinismo, uma característica recessiva. Existem sim, várias delas. Algumas doenças, por exemplo. Tem uma doença muito interessante, talvez a gente já tenha conversado em sala de aula sobre ela, que é a anemia foiciforme, falciforme, tá certo? A anemia falciforme é uma anemia onde os glóbulos vermelhos eles se apresentam num formato diferente, tá? Para você ter esse tipo de doença, você precisa herdar essa característica do pai e da mãe, tá certo? É porque ela é uma característica recessiva, tá? Ou a mãe tem anemia foiciforme, homozigota, e o pai é heterozigoto, tem o gene, tá? Ou os dois são heterozigotos, os dois têm o gene, tá? Quando a gente tem o gene, tá? E esse gene não se manifesta, é considerado que a gente tem somente o genotipo, tá certo? Quando a gente tem o gene e ele se manifesta, a gente chama as características que se manifestam de fenótipo, tá certo? Vocês podem lembrar de gene, aquela que só aparece no gene como genótipo, e as outras como fenótipo, tá certo? Aquelas que se manifestam.
Um abraço, turma. Foi um pouquinho da revisão do que a gente conversou sobre genética, sobre Mendel, tá certo? Esse conhecimento é muito importante, ele sempre está caindo no Enem e ele vai dar base para a gente entender muita coisa legal da natureza, tá certo? A seleção artificial, por exemplo, que faz as raças, que fez as variedades de animais, elas são muito relacionadas, tá certo? A essas mutações, a esses genes recessivos, a essas raças puras, tá? O ser humano já trabalhava com genética muito antes de Mendel, tá? Mendel ele ajudou a decifrar como esses mecanismos de hereditariedade funcionavam. Um abraço, turma. Tô com saudade de vocês. Teremos outras aulas essa semana.